meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. E ainda é estranho a gente vir no horário de verão, né? Creio que até a gente acostumar, né? Tá o sol raiando. E quando a gente menos espera, o nosso culto acaba sendo mais cedo, né? 6h15. Mas eu estou feliz de, querendo ou não, ver a quantidade de irmãos que estão presentes hoje à noite. Eu quero compartilhar com os irmãos a reflexão de hoje. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. A partir do verso 33, tem um texto bem conhecido, um texto que ele é um hino de louvor a Deus. Então, Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Aqui na minha versão, NVI, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quero orar mais uma vez, então eu peço que você abaixe sua cabeça. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, que nós possamos viver este hino de louvor a Ti, inserido, Pai, nesta carta aos Romanos. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos reunidos em Roma. Ele escreve uma carta, dessa vez uma carta grande, uma carta significativa, uma carta de exortação, uma carta que nos traz o chamado a várias coisas, várias situações. Ele fala sobre a justiça de Deus. Ele fala que nenhum de nós é justo, nós somos justificados. O apóstolo Paulo fala àqueles cristãos de uma vida de paz, de uma vida de alegria, uma vida de contentamento. O apóstolo Paulo desafia aqueles cristãos de várias e várias formas. E logo no início, se você acompanhar, no início aí de Romanos, o apóstolo Paulo ele começa a sua carta escrevendo da seguinte forma: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. Chamar um povo para a obediência. Então, o apóstolo Paulo começa essa sua carta escrevendo aos cristãos em Roma, cidade que ainda ele nem conhecia, mas ele já conhecia vários cristãos nas suas caminhadas. E ele escreveu a esses cristãos ali reunidos para chamar esse povo à obediência da palavra, aos desafios daquilo que Deus tinha para aquele povo. Então ele escreve vários e vários desafios que até hoje, com a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. Mas parece que às vezes a gente lê e parece que foi escrito ontem. O livro de Romanos é um livro muito atual.
fala de várias situações, fala de homossexualismo, gente. Coisa que está em alta hoje, que a mídia tenta empurrar a goela abaixo como se fosse normal. O livro de Romanos já fala isso e já nos desafia, trazendo-nos a realidade do que é a vontade de Deus. Em meio a toda essa exortação, em todo meio a esse desafio que o apóstolo Paulo coloca aos cristãos lá em Roma, parece que ele dá uma parada no texto e ele traz esse hino de louvor a Deus. É rica demais essa passagem. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse hino de louvor a Deus que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele começa falando da grandeza, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Muitas vezes a gente está procurando riquezas em outras alternativas. A gente acha que ser rico é ter posse de alguma coisa. E o apóstolo Paulo fala aqui que uma grande riqueza é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Que danado é inescrutável, né? A gente lê a palavra e... que danado é inescrutável. Inescrutável é algo que você não consegue compreender. Os caminhos do Senhor são algo que nós, na nossa humanidade, nós na nossa limitação, a gente não consegue atingir, a gente não consegue explicar. Como uma música, eu não estou aqui para analisar o cantor, eu estou aqui para analisar a música, que diz que ninguém explica Deus. Aquela música fala e é baseada exatamente nesse hino de louvor a Deus. Nós, na nossa limitação, a gente não consegue explicar Deus. A gente não consegue atingir o que Deus é. Muitas vezes, na nossa limitação, exatamente na nossa humanidade, nossa vida pecaminosa, a gente defende um Deus, muitas vezes, um Deus do qual a gente trata como marionetes em nossas mãos. Um Deus do qual, quando a gente liga a nossa TV e a gente tenta mudar de canal para ver se passa alguma coisa que preste, ultimamente tem sido bem difícil. A gente para num canal do qual está falando sobre o nome de Deus e pensa, talvez aqui seja algo melhor. Então, eu vou parar nesse canal e vou começar a ouvir. E a gente escuta. Pessoas que defendem um Deus da qual muitas vezes estão tratando Deus como marionetes, do qual você, ou nós, que somos humanos, somos falhos, somos pecaminosos, temos a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza limitada. Nós queremos manipular esse Deus. Um Deus talvez que a gente defenda, um Deus que seja mais ou menos como um Papai Noel. Um Deus que a gente senta no colo dele, acaricia suas longas barbas brancas, faz um pedido e ele tem a obrigação de realizar o nosso pedido. Porque as pessoas chegam até a afirmar, falar, eu vou determinar para Deus e Ele vai ter que fazer isso na minha vida. A gente escuta absurdos como esses. E o apóstolo Paulo traz essa realidade em meio a esse hino de louvor a Deus. O conhecimento de Deus é algo inexplicável. O juízo de Deus é algo inexplicável. Os caminhos do Senhor são algo que são incompreensíveis. E ele continua e fala no verso 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro?
Diante desse Deus que a gente quer manipular, diante desse Deus do qual a gente defende e do qual muitas vezes a gente não o conhece em sua profundidade de sabedoria, de riqueza, do conhecimento real do que Ele é nas nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que conhece a mente do Senhor. E é bem verdade que a gente tem um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele vai ser desenvolvido a cada dia, vai ser aprimorado a cada dia, através da nossa vida de comunhão com Ele, através da nossa vida de comunhão uns com os outros, através da oração, através do partir do pão, da comunhão, daquilo que a gente vive como desafio da palavra. O nosso relacionamento com Deus, ele vai se firmando cada dia mais, vai crescendo a cada dia mais. Mas mesmo assim, às vezes, sem a gente perceber, a gente chega às vezes a verbalizar. E a gente fala, eu sei que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu sei que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu sei que Deus vai abrir porta de emprego. Eu sei que esse emprego que você está, como uma vez falaram para minha esposa, né? Deus abriu a porta nesse emprego que você está e Deus já me falou que você vai passar no mínimo uns 10 anos lá. Um mês depois ela foi demitida. Às vezes é o Deus que a gente manipula, ou Deus que a gente acha que a gente tem uma intimidade tão grande com Ele. E a gente esquece que Deus, os caminhos dEle, os juízos dEle são algo inexplicável, algo incompreensível, de tal forma que a gente não conhece a mente do Senhor. Ninguém deu conselho a Deus. Deus é soberano. Deus sempre foi e sempre será. Às vezes a gente quer manipular a Deus porque a gente acha que conhece a mente dele. E o ser humano tem tentado desenvolver com todas as tecnologias, de todas as formas, como essa semana, eu mudando, né, exatamente nesse momento que a gente está lá, tentando procurar algo para ver se presta, aí a gente muda, aí passando num determinado programa televisivo, dizendo que inventaram uma máquina que lia o pensamento. Eu falei, meu Deus, verdadeiramente, se existisse essa máquina na sua íntegra, será que a gente ia feliz? Ficaríamos felizes da pessoa ao seu lado, ler o teu pensamento nesse momento? Eu acho que seria complicado, né? Tem várias cabeças ali balançando e Manjandira já fez, Deus me livre, Deus me livre. O ser humano tem tentado de todas as formas buscar tecnologias, buscar avanços, de tal forma, talvez, quem sabe, um dia eu consiga criar uma máquina que leia a mente do ser humano na sua íntegra. Não sei. Já tem aquelas máquinas lá em países de primeiro mundo que ela vai de acordo com a tonalidade da voz, de acordo com a pulsação do coração, de acordo com a corrente sanguínea. Ela vai determinando se aquilo que a pessoa está respondendo é verdade ou não. Mas eu não sei. Deus deu inteligência ao homem para ser desenvolvida a cada dia. E hoje, quando a gente vê filmes lá que passava na época do Carlinhos, lá atrás, 007, que eu sei que ele gosta desse tipo de filme. Quando passava aqueles filmes lá, tinha algumas tecnologias na época que a gente ficava babando. Meu Deus, será que um dia vai existir isso? Tirar aquele relógio, acionar uma câmera e você conseguir falar ao vivo com alguém. Quando outro dia eu achei uma ficha telefônica lá em casa, eu fui mostrar para minha filha, ela falou, o que é isso, pai? E eu fui explicar para ela como funcionava um orelhão. Imagina o desafio hoje para você tentar explicar para o teu filho, Tiago, o que é um orelhão. Eu falei, meu Deus, meu pai está velho, que precariedade era essa? Você enfrentar uma fila no meio da rua,
as pessoas te xingando quando você tirava um monte de ficha do bolso. E quem iria imaginar um dia que os orelhões eles iam virar praticamente objeto de museu? Que hoje as estatísticas falam que mais de 90% da população não só já tem um telefone, mas como tem um smartphone, um computador de bolso, no seu bolso agora. Que tem tecnologias que Deus deu capacidade a nós para desenvolvermos. Mas por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que o próprio Deus tenha nos dado conhecimento, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento vem dele. E a gente não vai conhecer a mente do Senhor. Porque o Senhor é Deus hoje e sempre e eternamente. Ninguém de nós vai ter a capacidade de aconselhar Deus. Deus é o seguinte. Falar como se fosse jovem, né? A parada é o seguinte, Deus. Tu sabes aí que eu estou precisando do emprego. Aquele empreguinho ali naquele mercado eu não quero, não é para mim. É muito pouco, um salário mínimo é muito pouco. A pessoa nunca trabalhou em nada. Não tem disposição nem para terminar o... Eu não sei mais se é segundo grau hoje, como é, mudou as nomenclaturas e tudo, mas vou usar na minha época. Não terminou nem o segundo grau. E a pessoa exige para Deus, fala, Senhor, a parada é o seguinte, eu quero emprego aí no mínimo uns 3 contos, velho. Porque tu sabe que o salário mínimo aí não dá para nada. Eu preciso e eu sou filho do rei. Né? E a gente vai lá aconselhar a Deus. Quem somos nós, meus irmãos, para aconselharmos o nosso Deus que tem a profundidade da riqueza e da sabedoria, um Deus que é desde sempre? Nós não temos a capacidade humana para tentar aconselhar Deus. Verso 35 fala: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Isso aí foi falado pelo próprio Deus, lá no diálogo com Jó. Porventura eu dei algo para que você me recompense? Existe algo que você possa fazer para me recompensar? Essa questão de você querer barganhar com Deus. Senhor, é o seguinte, eu estou um tempinho aí sem dar o dízimo, tu sabes, né, que está difícil, tu sabes que não sobrou esse mês o dízimo, né? O dinheiro está difícil, o país está em crise, o salário está curto, as contas estão grandes, a energia aumentou, R$5. R$5 faz diferença, né? Então, tu sabes, Deus, está difícil. E não sobrou o dízimo esse mês. E nem vai sobrar, né? Porque enquanto a gente não entender que o dízimo é primícia, ele não é sobra. E a gente tenta barganhar com Deus, falar, Senhor, eu preciso viver essa realidade para que tu me abençoes. Eu estou fazendo a minha parte, Deus, agora tu tem que fazer a tua. Fazer igual uma história que eu não sei se foi verídico ou não, mas diz que um novo membro da igreja chegou depois para o pastor e falou, pastor, quero conversar com o senhor lá no gabinete. Então o membro chamou o pastor para o gabinete, né? Pastor, é o seguinte, eu vou falar na real. Isso aí tudo que o senhor está pregando de púlpito é uma tremenda propaganda enganosa que o senhor tem falado. Como assim, irmão? Por quê? Não, porque é o seguinte, o senhor falou que se a gente desse o dízimo, Deus ia dar em dobro, Deus ia dar em triplo. Eu tenho dado o dízimo religiosamente e não tem acontecido nada disso. Às vezes a gente age dessa forma. A gente tenta recompensar ao Senhor como se Ele precisasse da nossa recompensa. Deus é rico em sabedoria e em conhecimento, a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Para fechar, eu quero que fique gravado no seu coração o verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Pois dele, ou seja, meu irmão, na Bíblia a mensagem fala, tudo dele procede. Tudo que você tem, tudo que você é na sua vida hoje,
não é mérito seu. É mérito do nosso Deus. Tudo procede dele. Ele é uma fonte inesgotável, da qual a gente tem que ir lá se saciar a cada dia. A gente tem que entender que em meio a essa riqueza de sabedoria e do conhecimento de Deus, tudo procede dele e a gente tem que buscar essa fonte constantemente. E às vezes a gente começa a se desvirtuar de algumas coisas, porque quem está estudando sou eu. Quem passou no concurso público foi eu. Quem passou 8 horas estudando por dia foi eu. Quem se descabelou com aqueles problemas foi eu. Não é o meu caso. O que é que tem a ver Deus com isso? Foi eu que fiz. E a gente esquece que Ele é a fonte e tudo procede dele. O que você tem, o que você é, a saúde, o emprego, a tua vestimenta, o teu alimento, a tua posição social, o teu carro, a tua família, tudo vem de Deus. Pois dele são todas as coisas. Por ele são todas as coisas. Por ele significa que tudo o que acontece na tua vida acontece por intermédio dele, por vontade dele, a vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus é soberano, ele permite que isso tenha acontecido na tua vida. E muitas vezes quando nós estamos no olho do furacão, a gente não entende essa realidade. E às vezes a gente, sem se perceber, a gente chuta a soberania de Deus de lado, porque a gente chega a argumentar com Deus. E a gente esquece que por Ele, ou seja, tudo acontece por intermédio dEle, com o consentimento dEle. E a palavra de Deus fala que não vai permitir nenhuma carga maior do que a gente possa carregar. Porque por intermédio dEle, Ele está permitindo isso que você está passando na tua vida hoje. Eu não sei o que é que está passando na sua vida. Talvez um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de desânimo, um momento de saúde complicada, um momento de desemprego, um momento de dificuldade financeira, um momento de dificuldade familiar, um momento de crise espiritual. Eu não sei. Mas o que eu quero é que você grave no teu coração hoje, que por Ele são todas as coisas, tudo acontece porque Deus tem permitido isso na tua vida. E para fechar, para Ele são todas as coisas. Ou seja, tudo termina em Deus. Tudo começa em Deus, tudo acontece por intermédio dEle. E tudo acaba em Deus. Tudo termina no Senhor. Ou seja, Ele é o alvo da tua vida. O alvo que você tem que buscar constantemente. O alvo, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, do qual, por Ele, dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Amém.